Olá pessoal, eu sou Céline, bem-vindos ao meu canal Os Franceses Tomam Banho. E hoje nós vamos falar sobre o verbo avoir em francês, que significa ter e que tem muitos usos. Vamos lá! Bem, então o que nós vamos ver dentro deste vídeo? Eu falei, nós vamos falar sobre o verbo avoir, nós vamos ver quando e como usar ele, nós vamos ver que o verbo avoir não é apenas um verbo, ele também é auxiliar. Nós vamos ver as principais conjugações desse verbo com exemplos e nós vamos falar também de algumas expressões que usam o verbo avoir. Então vamos começar em que contexto nós devemos usar o verbo avoir. O primeiro é o mais simples, né? É quando a gente quer simplesmente falar de avoir no sentido de ter, no sentido de possuir. Por exemplo, j'ai un chien. J'ai un chien significa eu tenho um cachorro. Tu as une moto. Tu as une moto. Você tem uma moto, né? Então aqui realmente o verbo avoir tem sentido de ter no sentido de possuir. Nós também, assim como em português, usamos o verbo avoir para falar da família, né? Parler de la famille. Por exemplo, j'ai trois sœurs. J'ai trois sœurs. Eu tenho 3 irmãs. Eu tenho 3 irmãs. Ma mère a eu 5 enfants. Ma mère a eu 5 enfants. A minha mãe teve 5 filhos. E eu estou aqui falando no passé composé. Daqui a pouco já vamos ver a conjugação do avoir no passé composé. Uma outra forma de usar o verbo avoir é para falar, para expressar nas sensações e sentimentos. Exprimer des sensations et des sentiments. E aqui nós temos bastante, vamos dizer, expressões prontas, né, para usar. Eu vou passar alguns exemplos. Avoir faim. Avoir faim significa ter fome, tá? Por exemplo, est-ce que tu as faim? Est-ce que tu as faim? Né? Para perguntar se a pessoa tem fome. Você tem fome? Est-ce que tu as faim? Cuidado para não falar est-ce que tu as de la faim, que eu escuto isso às vezes. Não, é simplesmente a expressão é avoir faim. Literalmente é ter fome, né? E em português se diz estar com fome. Então, às vezes, o reflexo é falar je suis avec de la faim, por exemplo, né? Estou com fome, je suis avec de la faim. Não, a expressão é bem avoir faim, ter fome. E, da mesma forma, avoir soif. Avoir soif, estar com sede. Avoir froid, avoir froid, e esse R aqui nessa palavra froid é um pouco difícil, né? Avoir froid é estar com frio. Por exemplo, nous avons eu très froid cet hiver. Nous avons eu très froid cet hiver. Nós tivemos muito frio durante este inverno, verão, inverno, claro, né? Nous avons eu très froid cet hiver. E ao contrário, por exemplo, de frio, né? Nós temos avoir chaud. Avoir chaud é estar com calor. Avoir de la peine é estar com pena, né? Avoir du chagrin, que é tipo sentir tristeza. Avoir peur é ter medo. Avoir mal também é sentir dor. Por exemplo, ils ont mal à la tête depuis hier. Ils ont mal à la tête depuis hier. Eles estão com dor de cabeça desde ontem, né? Ils ont mal à la tête depuis hier. Ok, então é isso para essas expressões, né? Tem bastante, mas já passei alguns exemplos. Uma outra forma de usar o verbo avoir é para falar de um compromisso, de uma atividade, né? Parler d'un rendez-vous ou d'une activité. Por exemplo, j'ai dentiste à midi. J'ai dentiste à midi é tipo eu tenho dentista meio-dia. E realmente essa forma de falar
é familiar, né? O mais educado seria falar j'ai rendez-vous chez le dentiste à midi. Mas no dia a dia a gente fala j'ai dentiste à midi. Então isso para um rendezvous, né? Uma hora marcada, mas claro, funciona com uma atividade. Por exemplo, je ne peux pas, j'ai piscine. Je ne peux pas, j'ai piscine, eu não posso, eu tenho piscina. Isso aqui virou uma piada, porque é meio que uma desculpa ruim, assim, quando alguém te chama para fazer algo, a gente usa um pouco de piada, falando, je peux pas, j'ai piscine. Como se piscina fosse uma atividade mais interessante do que, por exemplo, sair numa festa, né? Então a gente sempre falava isso com os meus amigos, né? Quando a gente, na verdade, não estava afim de ir para um lugar, a gente falava, je peux pas, j'ai piscine. Ok, eu gostaria agora de falar mais especificamente da expressão il y a. Il y a, literalmente, lá tem, na verdade, simplesmente significa há, no sentido de existe, né? Para falar da existência de uma coisa em algum lugar determinado. Vou dar exemplos que vai ficar mais fácil. Il y a un grand lit dans la chambre. Il y a un grand lit dans la chambre. Há uma grande cama no quarto. Então é realmente para indicar o que tem em algum lugar, ok? Il y a un grand lit dans la chambre. Mas claro, a gente pode usar também no sentido de há de forma mais geral. Por exemplo, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Não há problema. E saiba que no dia a dia o francês vai falar y a ao invés de il y a e y a pas ao invés de il n'y a pas. Então, y a un grand lit dans la chambre e y a pas de problème. Isso é o jeito que a gente fala, né, no dia a dia. Ok, nós vamos então agora falar... não, eu já ia para a conjugação, mas antes disso eu mencionei, né, mais cedo que o verbo avoir, ele é também um auxiliar. O que isso significa? Ele também é usado para construir algumas conjugações, as conjugações compostas, tipo passé composé, plus que parfait, enfim, essas conjugações que usam, né, um auxiliar e depois um participe passé do verbo. Por exemplo, j'ai mangé au restaurant avec mon frère. J'ai mangé au restaurant avec mon frère. Eu comi no restaurante com meu irmão. Então, a gente está falando aqui com o passé composé, né? Passado composto, e ele se compõe de auxiliar avoir, no presente, e depois o participe passé. Isso é para o passé composé. Por exemplo, nous aurons terminé avant demain. Nous aurons terminé avant demain. Nós teremos terminado antes de amanhã. Isso aqui é o futur antérieur. Então você pode ver que aqui o verbo avoir, né, ele só vem para auxiliar, né, a composição do tempo composto. Vamos então agora falar de conjugação e como todos os vídeos que eu falo sobre verbo, eu vou passar um pouquinho rápido, mas o legal de um vídeo é que você pode pausar e pode voltar e pode assistir quantas vezes for possível. Inclusive, eu vou colocar na descrição os links para os outros verbos sobre quais eu já falei, né? Aller, faire, être e tudo mais. E também vou aproveitar esse intervalo rápido para falar para você conferir aqui na descrição o meu próximo evento intensivo de francês. É só clicar na descrição se você se interessar em aprender a falar francês, tem o link embaixo na descrição. Vamos lá então, conjugação do verbo avoir no présent para começar. J'ai, eu tenho, né? J'ai, tu as, il a, elle a, on a, nous avons, vous avez, ils ont. Por exemplo, vous avez de la famille en France? Vous avez de la famille en France? Vocês têm família na França? Tá? Então, cuidado com esse j'ai para não falar j'ai, né? AI tem som de é, simplesmente. J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont.
No passé composé agora, quem sabe como que é o participe passé do verbo avoir? É eu. Então, j'ai eu significa eu tive, eu teve. Eu tive ou eu teve? Eu já não sei. Na edição, me coloque aqui o certo. Tu as eu, você teve? Então, você pode ver que o verbo avoir, ele se conjuga no passé composé com o auxiliar avoir. Então, se a gente for traduzir literalmente, é eu tenho tido, você tem tido, tá? Mas a gente, claro, vai traduzir pelo pretérito perfeito. Ok. Il, elle, on a eu. Nous avons eu. Vous avez eu. Ils, elles ont eu. Por exemplo, j'ai eu de la chance de trouver ce travail. J'ai eu de la chance de trouver ce travail. Eu tive sorte de encontrar este trabalho. No imparfait, agora. J'avais, eu tinha. Tu avais, il, elle, on avait. Nous avions, vous aviez, ils, elles avaient. Por exemplo, elles avaient 3 ans quand c'est arrivé. Elles avaient 3 ans quand c'est arrivé. Elas tinham 3 anos quando aconteceu. E você vê bem a pronúncia aqui de avait, o ENT final não se pronuncia, tá? É bem avait, não é aveillon, é avait, elles avaient. No futuro agora, j'aurai, eu terei, né? Tu auras, il, elle, on aura. Nous aurons, vous aurez, ils, elles auront. Un jour, j'aurai ma propre maison. Dia eu terei a minha própria casa. Un jour, j'aurai ma propre maison. Conditionnel présent maintenant. J'aurais, eu teria, né? Tu aurais, il, elle, on aurait. Nous aurions, vous auriez, ils, elles auraient. Si tu faisais ce travail rapidement, tu aurais du temps pour jouer. Se você fizesse esse trabalho rapidamente, você teria tempo para brincar. Ok? Si tu faisais ce travail rapidement, tu aurais du temps pour jouer. E subjonctif présent, agora, subjuntivo, que j'ai, aqui a pronúncia às vezes, né, dá um pouco de trabalho, mas é simplesmente que j'ai, que eu tenha, né? Que tu es, qu'il, qu'elle, qu'on est, que nous ayons, que vous ayez, qu'il, qu'elles aient. Por exemplo, il faut qu'on ait le temps de tout faire. Il faut qu'on ait le temps de tout faire. É preciso, é importante, né, que a gente tenha o tempo de fazer tudo. Certinho? Eu gostaria de encerrar agora com 2 expressões bem usadas, sempre usadas, né? E que são um pouco diferentes e às vezes eu vejo um pouquinho de confusão. São as expressões avoir besoin e avoir envie. Então, avoir besoin, a gente pode traduzir por precisar. Pode traduzir por ter necessidade, mas no dia a dia em português a gente fala precisar. E envie é vontade, então avoir envie é ter vontade. É diferente, gente, de precisar e ter vontade. São 2 coisas diferentes, pois é. Então, em francês também. Então, cuidado também com o uso de. Avoir besoin de, avoir envie de. Aí depois pode usar ou um substantivo, né? Ou um verbo no infinitivo. Por exemplo, j'ai besoin de te dire quelque chose. J'ai besoin de te dire quelque chose. Eu preciso te dizer alguma coisa. Então, não pode esquecer de usar o de. E j'ai envie d'une glace. J'ai envie d'une glace. Eu tenho vontade de sorvete. Tá? É isso, pessoal, para esse vídeo. Eu espero que
você tenha aprendido bastante coisas. Qualquer coisa, deixa aqui embaixo nos comentários. Também deixe seu like para apoiar o meu trabalho. Eu fico por aqui e a gente se vê na próxima. Tchau!